quis me colocar mal pra acabar com o nosso jogo, a gente bater numa DR e sair. Porque pro Domini eu sou uma ameaça. É o olhar de homem que tá lendo e mapeando a pessoa, tipo coach, tipo... Eles viraram o jogo de uma forma porque ele quis me colocar mal pra bater numa DR e sair. Porque pro Domini eu sou uma ameaça. Notícias do Power Couple Brasil. E olha esse momento aqui da Carol falando sobre o Domini. Durante uma conversa na madrugada, ali com o Radamés, Silvia e André, ela soltou o verbo sobre o Domini e falou que sente os olhares dele em cima dela. Agora eu só tô com uma dúvida aqui. Porque ela tá falando de olhares. A mesma coisa que ela falou do Eike. E eu só tô pegando os pontos. Eu não tô nem querendo dizer que ela não sentiu nada, não. Pode ter sentido, mas a mesma história que ela falou do Eike, o Eike passou me olhando, fazendo assim, e agora ela tá falando a mesma coisa, só que do Domini, que ela percebeu. Que ela sente que o Domini pensa que ela é uma ameaça para ele, ele dentro do jogo, dentro do reality show, aonde ele quer que ela caia numa DR e fique mal perante o público para poder ser eliminada, porque é óbvio que o que ela falou que ele sente que ela é uma adversária forte para ele no jogo. E logo ali um pouco depois, na mesma conversa, a Carol chegou antes, né, no caso, a Carol chegou a falar que ali no jogo é um local que tira a sua, você tem que gritar, você tem que ir para cima para poder demonstrar que você não foi intimidado, que você tem que fazer valer o seu pensamento, que se você não gritar e não for para cima, a pessoa não vai te respeitar, né? De Nem tentar te acho que ela intimidar. nem acho que ela tá errada, não. Tem que fazer isso aí mesmo, porque as pessoas ali realmente é uma querendo falar mais que a outra, né? E se você não se impuser, você vai ser engolido no jogo. Aqui você tem que gritar pra pessoa parar de tentar te intimidar. Aqui você tem que... Não, mas é que são pessoas... isso daí surta, pode... Daqui a pouco, se você... Então, se... E outra, a Carol chegou a comentar que ela queria conversar com a produção, que ela ia perguntar para a produção, sei lá, sobre a questão do Domini, que caso ele fosse para cima dela, olha só, que caso ele fosse para cima dela, que a produção dissesse, ó, você está liberada para poder se defender, você pode se defender. Ela falou, eu ficaria até mais tranquila nesse caso, porque eu poderia me defender, porque, gente, o que o Domini fez ontem foi absurdo. Se vocês não viram, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Era todo mundo segurando ele, isso no meio do ao vivo, tava os apresentadores lá, o programa rolando, a votação acontecendo. Essa hora aqui é o Anthony, que o Anthony é grandão. Ele se aprimorou na skin de segurar a gente, né? Ele segurou o Bilu da outra vez, arrancou fora, levou no colo e agora foi segurar o Domini. E tem esse outro momento aqui também, ele tava com o rosto assim, gritando. E, gente, olha só. Ele xingava a outra lá, a Carol, de nomes assim pesados, de vagabunda, de piranha, pontinho, pontinho. Então não estava fácil, não. E o Anthony ali segurando, e o Vitor também segurou. A Carol estava ali falando, né, que ela estava votando no Radamés e na Carol. A Adriana estava falando sobre o voto dela na Carol e no Radamés e tal. E a Carol tentou interromper ela para falar umas 2 vezes. Ela falou, aí a Adriana falou assim: você vai deixar eu falar ou você não vai deixar eu falar? E nisso já era, porque o Domini já partiu gritando: você vai deixar ela falar sim? Dá para ver que ele tá ali atrás, ó. E aí ele começa a gritar: você vai deixar ela falar sim? Olha lá. Ele aponta o dedo e fala: você vai deixar ela falar sim? Vai deixar sim? Aí a mulher dele já começou a segurar, ele já veio se levantando. Tá vendo? Nessa hora que ele tá tentando levantar para partir para cima. Eu não sei para cima para discutir ou para quê, mas ele tá tentando ir para cima. E aí é quando os meninos chegam e seguram ele, o Anthony, o Vitor. Vitor agarrou ele para trás, segurou ele, que o Vitor estava sentado bem do lado dele, né? E o Vitor segurou ele firme também. Então foi até perigoso. Aí ele teve esse troço ali e saiu fora. A produção levou ele para poder receber atendimento médico lá. Aí, nesse atendimento médico, ele estava recebendo, ele provavelmente deve ter sido orientado a acalmar e tal, e ficou bastante tempo, tanto que a votação aconteceu todinha sem o Domini lá. Eu acho que o pessoal segurou, falou, ó, segura esse homem aí, porque senão vai dar problema e a gente vai ter que expulsar alguém, igual aconteceu lá com o seu Rogério, né, pai do MC Gui no Power Couple.
Falou, segura ele aí até acabar a votação, acalma o ânimo, dá qualquer coisa para esse homem ficar mais calmo. Acabou a votação toda, passou, e daí eles soltaram o Domini dentro da casa só depois de muito tempo que já tinha acalmado tudo. Aí aqui foi na hora que ele voltou, depois de um bom tempo que ele já estava fora da casa, ele voltou para o quarto, começou a chorar muito. A Adriana, ela estava do lado de fora um tempão, conversando com as pessoas, falando sobre como é que ela tinha se sentido, chegou a chorar também. Aí quando o Domini voltou, ele foi para o quarto, chorou a beça, pediu desculpa para a esposa e falou, não briga comigo não, que eu só estava te defendendo. Deixa eu falar, eu fiquei quieto, faz um mês que eu tô calado, escutando ela fazer todo mundo calar a boca pra ela, todo mundo. Ela faz todo. Eu sei, eu Amor, sei. eu tô um mês. Bom, tá aí a justificativa do Domini dizendo que ficou se aguentando um mês sem falar nada. Mas também quando ele resolveu falar, quase foi pra cima da mulher. Aí eu já nem sei. Na minha opinião, ele deu aquela surtada ali e passou do ponto, porque talvez ele nem é assim, como ele tá tentando demonstrar no programa, né? E a própria Carol, porque o Domini do BBB, quem conheceu, já passou muito tempo, né? Não tem mais aquele carisma, se é que ele teve algum, mas ele conseguiu ganhar um programa, isso daí é fato. E resolveu agora aparecer no Power Couple. Vamos ver. Agora, gente, teve um momento que a própria Carol falou sobre isso, tá? Ela falou, eu tinha certeza que o Domini não era esse santinho, não. Ele não é esse tipo de pessoa que ele está demonstrando ser aqui. Aí quem ferra é o outro que explode. Ela é muito ardilosa, estratégia, suja, com aquela roupa de vovó dela lá de advogada, empresária, porque ela não consegue usar outra, porque o tamanho não dá. Olha só, hein? E sobrou pra Carol, porque depois ali que o Domini voltou falando nela, né? A Carol, a Adriana soltou o verbo sobre o que realmente pensa da Carol. Engraçado que nunca falou isso na cara, né? Reclamou do corpo da mulher, que ela não cabe em outra roupa, usa essa roupa de vovó, chamou de ardilosa, que é estratégia suja, enfim. Soltou o verbo ali. Tipo que era o que ela já pensava há muito tempo, mas é isso que eu falo, as pessoas não falam o que pensam. Mas vale ser igual a Carol que fala logo de uma vez na cara e estressa todo mundo e tira todo mundo do sério, porque esse é o ponto do reality show, a gente gosta de ver isso, do que chegar no quarto e ficar falando escondido no quarto, do que falar na cara, né? Se o Vitor não segura o cara tinha voado em cima da Carol, velho. Que isso? Eu sabia, André, que ele não era esse cara quietinho que tava aí, não. Então, e esse momento aqui é onde a Carol fala que sabia desde o começo que o Domini não era essa pessoa quietinha, esse cara aí que ele estava demonstrando no decorrer do programa, não, até meio apático, né? E ontem ele realmente revelou a verdadeira face e contou ali para que veio e por que ele está no programa. E numa conversa há um tempo atrás, antes até da própria Giovana sair da casa, ela conversou com a Adriana e ficou assustada com algumas coisas que a Adriana falou sobre o Domini, que do relacionamento deles aqui fora e tal, que eram pesadas, pior do que Silvia, porque Silvia botando o pratinho na mão de André, limpando casa para André, beleza. Ainda é até aceitável perto do que o Domini falou. Eu não posso nem repetir aqui, porque é pesadíssimo, que ter que ter até bombeiro na casa dele, se ele conseguisse fazer supostamente o que a Giovana falou, tá até aqui nas redes sociais, olha aqui. A Giovana, logo ontem durante o programa, né, a eliminada, que estava lá, foi a primeira eliminada, ela escreveu o seguinte, ó, para vocês verem que esse homem é perigoso, agressivo, machista. A Adriana me contou que ele já colocou pontinho na casa deles. Uma coisa que se der errado, tem que chamar até bombeiro, Brasil. Então, não é fácil, não. E a Giovana chegou a conversar com a Carol sobre isso e até com o próprio Domini. Chamou o Domini para conversar, que ele tinha que deixar a Adriana mais solta e tal. E isso durante o programa ainda, né? E olha só, gente, matéria do G1, tá? Não é de qualquer lugar, não foi gente que inventou. Está no G1 essa matéria, tá aí na tela para vocês, qualquer um pode ir lá e conferir. Foi a matéria do dia 25/11 de 2023, faz um ano e meio, né? Ex-BBB Domini é condenado por ... empresário e advogado. A palavra está aí na tela, vocês podem ver. Não posso falar aqui, né? Porque senão eu que me lasco. Então tá aí para vocês. Eu me pergunto,
Ele tá como nesse programa? Só pelas tabelas, né? Tá se segurando muito ele, com toda certeza. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o comportamento dele aí no Power Couple Brasil, tá bom? Enfim, aí na matéria fala o seguinte, que ele teve que pagar 40 horas de serviços comunitários sobre a situação, sobre o que ele fez aí com o empresário dele e o advogado, né? Na época. E aí ele ainda falou, não, que ficou até feliz com o acordo. Claro, pior do que isso, ele ia parar, né, onde não dá para ver mais o sol nascer, onde o sol nasce quadrado. Então, ele com certeza ficou feliz com a decisão da justiça. E agora entrou no programa com o foco, que eu acho agora, vendo pela atitude dele, que a produção queria mesmo um novo Rogério lá dentro e conseguiu, né? Porque por pouco ali, se não segurassem bem ele ia dar uma de seu Rogério e Dona Baronesa, né? Verdade é essa. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.